O verdadeiro discípulo não se impõe, ele se oferece. Ele não domina, mas serve. Ele não busca reconhecimento, ele apenas torna Cristo conhecido. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículos do 16 ao 20. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia da palavra deste dia, a voz de São Paulo ecoa pela história da igreja, como um gesto, um aceno, um sinal, uma indicação viva de algo maior. Encontramo-nos espiritualmente na sinagoga de Antioquia da Psídia, onde São Paulo se levantou e, fazendo um gesto com a mão, ele disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16. Esse gesto é mais do que uma simples introdução. Ele é o convite silencioso que antecede a palavra viva, um gesto que aponta para Jesus, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. São Paulo não apenas fala, ele inicia seu discurso com um gesto. O gesto, ele precede a palavra, como a graça precede a resposta humana. No grego do texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16, temos katazeissas te keiri, literalmente traduzido como acenando com a mão, gesto usado várias vezes nos textos dos Atos dos Apóstolos para pedir a atenção sagrada. Atos capítulo 12, Atos capítulo 21, versículo 40. O gesto de São Paulo é um sinal de atenção, mas também um sinal de missão. Ele é precursor de uma memória viva da história da salvação, que ele relembra em seu discurso. Veja, não é um simples recordar do passado, mas um tornar presente o que Deus fez por nós. No Evangelho de hoje, Jesus afirma com solenidade: em verdade vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. São João capítulo 13, versículos 16 seguintes. Aqui, Jesus nos introduz, meus irmãos e minhas irmãs, no profundo mistério do serviço e da missão, no qual o discipulado cristão ele passa necessariamente por essa obediência amorosa. Quer dizer, ser servo, ser enviado, ser menor, para que Cristo seja tudo em todos. Santo Inácio de Antioquia, nos primeiros séculos da igreja, compreendia isso ao escrever aos romanos em sua carta. E ele dizia: permiti-me ser alimento das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Eu sou o trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. Não há discipulado autêntico sem o esvaziamento de si mesmo. Não há discipulado autêntico sem que esse discipulado possa ser vivido plenamente por Cristo. E não há missão sem humildade e serviço, como vemos na imagem, no contexto do lava-pés, que precede as palavras de João no capítulo 13. Jesus disse: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A palavra grega usada para bem-aventurados é makarioi. Não é apenas um estado emocional, uma condição espiritual daqueles que estão em movimento com Deus, caminhando com Ele. É a bem-aventurança do peregrino, daquele que é fiel no pouco e no muito. É uma vida cheia de graça. É uma vida visitada, agraciada. São Gregório de Nissa refletia sobre isso dizendo: a perfeição da vida cristã consiste em recomeçar constantemente o caminho. Essa espiritualidade do movimento está no coração dos Atos dos Apóstolos. Os discípulos não se instalam, não se acomodam,
A igreja é um povo a caminho. Nós somos a religião do caminho. Seguimos uma pessoa. E é nesse contexto que os gestos eles se tornam sinais de salvação e os gestos de Deus se tornam apelos ao nosso coração. O anúncio do evangelho de hoje, como nos lembra o texto, não é mera transmissão de conteúdo, é querigma que se faz carne. São Paulo não anuncia ideias, ele anuncia Cristo crucificado e ressuscitado na primeira carta aos Coríntios, logo ali no capítulo 1. Este anúncio nos diz a igreja que precisa tocar o coração de quem escuta, pois parte do coração de quem testemunha. Essa é a missão redentora, dizia o Papa João Paulo II. A missão é também amor, meus irmãos e minhas irmãs. É sair de si e amar o outro como destinatário do mesmo amor redentor. É tornar-se tudo para todos, para oferecer a todos o amor de Jesus. No fim do trecho do Evangelho, Jesus declara: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse envio é uma continuidade da encarnação. Cada missionário, cada batizado se torna um sinal vivo do amor de Deus. Nós não somos apenas transmissores de doutrina, mas sacramentos vivos da presença de Deus. A igreja é chamada a ser sinal, a ser sacramento universal de salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados hoje, nessa liturgia, a reconhecer nos pequenos gestos do nosso dia a dia, um aceno, a reconhecer uma palavra, um serviço humilde, a força transformadora do Evangelho. Nós somos chamados a ser sinais de Deus no mundo, apontando com a nossa vida para aquele que nos enviou. O verdadeiro discípulo, ele não se impõe, ele se oferece. O verdadeiro discípulo, ele não domina, ele serve. Ele não busca reconhecimento, mas ele torna Cristo conhecido. Que também nós sejamos sacramentos vivos deste amor que salva nesse mundo em que vivemos. Não busquemos o reconhecimento, mas tornemos Cristo conhecido. Uma santa quinta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.